Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. O evangelho que nós vamos meditar hoje está em Marcos 9, de 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "Que discutis com eles?" Alguém na multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Arranja os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já lançou-o no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Esta espécie de demônios não pode ser expulsa de modo nenhum, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje o Senhor nos dá o segredo para nós nos tornarmos discípulos de Jesus e sermos libertos, muitas vezes, da nossa surdez, da nossa mudez. Vamos descer alguns pontos do Evangelho. Primeiro, Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, logo após o primeiro anúncio de sua paixão. Jesus desce do monte com os seus discípulos e encontra aquele quadro de uma multidão ao redor dos discípulos e uma discussão entre eles. A discussão era exatamente porque os discípulos não haviam conseguido realizar a expulsão daquele demônio. Interessante que o pai, ele descreve o menino, a situação do menino, de alguns modos. Primeiro ele diz que ele tem um espírito mudo. Depois descreve um quadro muito parecido com a epilepsia, que para os judeus daquele tempo era, na verdade, uma possessão. Era a forma de pensar, a cultura do tempo. Jesus então trava um diálogo com o pai daquele menino. O diálogo gira em torno da fé. É uma das frases mais bonitas que nós vemos no Evangelho. É exatamente a declaração do pai daquele menino, que diz: "Se podes fazer alguma coisa, tem de piedade de nós e ajudai-nos." A ação movente da graça de Deus não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre de curar, salvar e libertar o homem. Jesus então devolve a nós exatamente a compreensão de que é a nossa fé que move o agir de Deus. Se podes, tudo é possível para quem tem fé. Às vezes nós queremos pedir a Deus que faça algo, né? Mas na verdade
A grande questão é a nossa fé. Claro que nós nunca vamos medir isso, não podemos colocar uma régua para medir nossa fé, a vontade de Deus. Tudo isso é muito subjetivo, mas é preciso ter fé. A fé é aquilo que move. E o que na verdade move a fé é a oração. No fim das contas, quando o menino é liberto, os discípulos perguntam por que nós não conseguimos expulsá-lo. E Jesus diz: essa espécie de demônio só pela força da oração. Então, nós temos nesse texto aqui alguns pontos importantes. Primeiro, a fé move o coração de Deus, a fé move o agir de Deus. Porque Deus quer sempre fazer, mas Ele faz na medida que nós cremos e confiamos na sua bondade infinita. E para nós, a fé é alimentada e cresce à medida da oração. Aquele homem fez uma das mais belas orações. Eu creio, Senhor, mas vem em socorro à minha falta de fé. Aquilo que a gente repete algumas vezes. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio, mas ainda não suficiente. Sustenta-me. A oração sustenta a nossa fé. Jesus acabava de levar os seus discípulos para o monte. Falava de sua paixão, levava os discípulos a conhecer a sua glória e desce do monte, encontra aquele quadro do menino epilético, em que nos exorta que para nós termos uma verdadeira fé em quem é Jesus, reconhecê-lo na sua paixão e na sua glória, é preciso rezar. Eu convido você hoje a fazer essa mesma oração daquele pai. Se podes, tens o poder de curar-me. Creio, Senhor, mas vem em socorro à minha falta de fé. Esse diálogo de Jesus com aquele homem pode ser o diálogo da sua oração agora. Apresente ao Senhor todas as causas de sua vida e diga a Ele: se pode, Senhor, tens o poder. E escute Jesus dizer a você: tudo é possível para aquele que tem fé. E agora você vai dizer a Jesus: aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Para que eu possa seguir-te, Senhor, eu preciso de fé. E para que eu tenha fé, Senhor, eu preciso rezar. Ajudai-nos nesse caminho. Só vamos ter fé, Senhor, na medida que nos relacionarmos contigo pela oração. Por isso, Senhor, dai-nos o dom da oração. Uma oração que move o teu coração, porque tudo é possível àquele que crê. Dai-nos esse dom de oração e de fé, Senhor. E isso será a força que nós precisamos para ver os teus milagres acontecerem em nossa vida. Principalmente o milagre, Senhor, de sermos curados de nossa surdez e mudez espiritual. Nós confiamos e nos entregamos a Ti, Senhor. Assim seja. Amém. Que esta palavra ressoe profundamente no seu dia hoje. Tudo é possível para aquele que tem fé. E quando o seu coração for tão fraco, a sua fé for tão pequena como a daquele homem, lembre-se, a oração sustenta a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.